Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai fundo no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Sabe, o autor mesmo diz que a ideia é dar uma visão organizada, segura dos fatos para um tal de Teófilo. É isso. E é interessante que ele já começa querendo firmar essa base, né? De credibilidade, de ordem. E a história não começa logo com Jesus, o que é curioso. Começa antes, com os eventos bem extraordinários envolvendo Zacarias e Isabel. Exatamente. O contexto ali é a Judéia, né? Reinado de Herodes, um clima religioso bem intenso. E o palco inicial é o templo, o serviço sacerdotal. Isso já dá um peso, né? Então, vamos lá. Temos esse casal, Zacarias e Isabel. Os dois de família sacerdotal, gente considerada justa, correta, mas, olha só, já eram idosos e não tinham filhos. O que era complicado naquela cultura, né? Visto quase como uma vergonha, uma falta de bênção. Pois é. Aí, não há dessas, Zacarias é escolhido por sorteio, um jeito talvez de buscar a vontade de Deus ou só evitar briga mesmo para entrar lá no santo lugar do templo. Queimar o incenso. Uma honra enorme. E aí ali, nesse lugar tão carregado de significado que o anjo Gabriel aparece para ele. De repente. Imagina o susto. A primeira reação dele é medo, claro. Supernatural. Mas aí o anjo diz, olha, suas orações foram ouvidas. Isabel vai ter um filho, o nome dele vai ser João. E Zacarias, um sacerdote experiente no lugar mais sagrado, ele duvida. Ele É, pergunta, como assim? A gente já está velho. É interessante porque a missão desse filho, João, seria gigantesca. Preparar o caminho para o Senhor, meio que no espírito do profeta Elias, sabe? E a dúvida dele tem uma consequência imediata, né? na hora. Fica mudo. O anjo diz que ele vai ficar assim até o menino nascer, justamente por não ter acreditado. Nossa. Enquanto isso, o pessoal lá fora esperando, estranhando a demora dele. Sim. E quando ele sai, não consegue falar, só fazer sinais. Aí todo mundo entende que ele teve uma visão ali dentro. E logo depois, Isabel realmente engravida. E ela fica reclusa por 5 meses, dizendo que Deus tirou a vergonha dela. É um momento de alívio e reconhecimento para ela, né? Aí a narrativa dá um salto. Sexto mês da gravidez de Isabel. E o anjo Gabriel entra em cena de novo. Só que agora o cenário muda completamente. Ele vai para Nazaré, na Galileia, um lugar meio pouco prestigioso, digamos assim. Bem diferente do templo em Jerusalém. Totalmente. E ele vai falar com Maria, uma jovem virgem prometida em casamento para José, que era da linhagem de Davi. Olha o contraste que Lucas cria. É verdade. Sai o sacerdote idoso no templo, entra a moça simples numa cidade pequena. O que isso diz pra gente? Talvez que Deus haja onde a gente menos espera, nos lugares e pessoas que o mundo não valoriza tanto. Fica a dica já no começo do Evangelho. Muito bom. E aí vem a anunciação para Maria, que é... Uau! Gabriel chega com uma saudação diferente. Alegre-se, cheia de graça, ou muito favorecida. Ela fica pensando naquilo, é uma saudação forte, né? E o anjo continua. Você vai conceber, dar à luz um filho, Jesus, ele será chamado Filho do Altíssimo, e tem mais, vai receber o trono de Davi, seu ancestral, vai reinar para sempre. São promessas messiânicas muito fortes para Israel. Exato. E Maria, diante disso tudo, pergunta, mas como? Eu sou virgem. É uma pergunta prática, né? Sim, não parece dúvida igual de Zacarias, parece mais um como isso vai acontecer. É uma boa distinção. A resposta do anjo é que vai ser obra do Espírito Santo. O poder de Deus vai fazer isso. E como um sinal, ele conta para ela sobre Isabel, sua parente, que também está grávida na velhice. E a resposta de Maria é: Simplesmente incrível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É de uma entrega, de uma fé. Se a gente põe lado a lado com a hesitação de Zacarias, o contraste é enorme. total. A fé da jovem desconhecida supera a do sacerdote experiente. É muito forte isso. Logo depois, Maria vai visitar Isabel. Viaja apressada, talvez para confirmar o sinal, talvez para compartilhar, né? Provavelmente os dois. E quando ela chega e saúda Isabel, aconteceu outra coisa extraordinária. O bebê de Isabel, João, pula no ventre dela, e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama, reconhecendo Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela reconhece na hora e ainda elogia a fé de Maria. Feliz aquela que acreditou. É um encontro muito poderoso.
E aí Maria responde com aquele cântico lindo, o Magnificat. Sim. O Magnificat é um resumo teológico e social incrível. Maria louva a Deus pela sua misericórdia, por ter olhado para a humildade dela. E ela canta sobre uma inversão de valores, né? Deus exalta os humildes, derruba os poderosos dos tronos. Enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. É quase uma revolução cantada ali. E conecta tudo isso às promessas feitas a Abraão, a Israel. É demais. Bom, o tempo passa, Maria fica uns 3 meses com Isabel e volta para casa. E chega a hora de João nascer. Festa na vizinhança, alegria geral. No 8º dia, vão circuncidar o menino e, claro, todo mundo acha que o nome vai ser Zacarias, igual o pai. Mas Isabel fala: não, o nome dele é João. O pessoal estranha, né? Mas não tem ninguém na família com esse nome. Aí perguntam pro pai, Zacarias, que ainda tá mudo, e ele pede uma tabuinha de escrever. O nome dele é João. E naquele exato momento, a língua dele se solta. E ele começa a falar louvando a Deus. Imagina a cena. O pessoal deve ter ficado de boca aberta. Com certeza. A Bíblia diz que um temor tomou conta de todos ali na região. E Zacarias, também cheio do Espírito Santo, começa a profetizar. É o 2º grande cântico do capítulo, o Benedictus. O que ele diz nesse cântico? Ele louva a Deus pela redenção que está começando, pelo cumprimento das promessas, confirma o papel de João, seu profeta precursor, preparar o caminho para o Senhor, anunciando o conhecimento da salvação, perdão dos pecados. Isso, como uma luz que nasce para guiar quem está na escuridão, para levar para o caminho da paz. É uma profecia poderosa sobre o Filho e sobre aquele que viria depois dele. E o capítulo fecha dizendo que o menino João crescia, se fortalecia no espírito e vivia nos desertos até aparecer publicamente para Israel. Um final que já aponta para o futuro ministério dele. Então, olhando para esse capítulo inteiro, que preparação, hein? Ele realmente monta o cenário de uma forma muito rica. 2 anúncios de anjo, 2 gravidezes milagrosas, 2 cânticos cheios de teologia e esperança. Exatamente. Tudo interligado, conectando as velhas promessas com o que está prestes a acontecer de novo e surpreendente. E quais seriam as grandes ideias que a gente pode tirar daqui? Para pensar um pouco mais. Olha, eu acho que Lucas, desde o começo, mostra um padrão. Deus agindo de forma inesperada. Ele não escolhe o centro do poder, o óbvio. Ele age na periferia, com pessoas que talvez a sociedade da época não desse muito valor. Uma idosa estéril, uma jovem de um lugar sem importância. Essa inversão de expectativas é forte mesmo. Muito. As promessas antigas se cumprem, sim, mas de um jeito novo, surpreendente. E talvez a reflexão para a gente seja essa: como a fé e a dúvida convivem na nossa resposta ao divino. Vimos Zacarias duvidar e Maria aceitar. Como a gente reage quando Deus parece querer fazer algo novo ou inesperado na nossa vida ou no nosso mundo? Excelente ponto para a gente continuar pensando. Esse capítulo realmente dá o tom para muita coisa que vem pela frente no Evangelho de Lucas. Sem dúvida. É só o começo de uma história incrível.